Olá, eu sou o Eliseu, assessor na Lifetime Investimentos, em parceria com o portal Rural Centro e Rural Saber. Hoje vamos falar um pouco sobre o câmbio e as influências das altas e as oscilações do preço do dólar para o produtor rural. Muitas pessoas me perguntam, mas e aí, Eliseu, por que está oscilando tanto o câmbio? Por que o dólar está subindo tanto? Eu tenho compras de insumos fora do país e eu também tenho que exportar a minha produção. E isso influencia diretamente. Tudo acontece baseado na lei da oferta e demanda, como tudo na economia. Se você tem uma entrada muito grande de moeda estrangeira no país, você vai ter uma queda do dólar. E se você tem uma fuga muito grande de moeda para o exterior, você vai ter uma alta do real, uma valorização do real. É assim que a coisa funciona. A gente sabe que, em geral, a elevação do câmbio, o dólar em alta, é interessante para o produtor rural, em alguns casos. Em outros casos, a alta do dólar acaba encarecendo, elevando os custos da produção agrícola. Tá? Então, assim, o governo sabe, o governo faz as contas de qual é o valor básico, o valor médio que o dólar deve permanecer para que seja bom, não só para os produtores rurais, mas para todos os outros setores da economia. Se você reparar, o dólar às vezes é alto, é bom para um setor, mas às vezes ele pode ser muito ruim para outros determinados setores da sociedade. E isso é uma questão muito complexa, uma questão suave, sensível, e o governo com sua equipe econômica precisam ter claramente um ponto de equilíbrio ali que seja interessante para todos os setores da sociedade. Nós estamos nas últimas semanas percebendo uma grande queda acelerada do câmbio do dólar aqui no país, um pouco até por conta desse projeto de repatriação que o governo está incentivando. Tá? Aquelas pessoas que têm investimentos lá no exterior, trazer recursos para o Brasil novamente, sem ter grandes consequências por conta disso. Muita gente resolveu aderir, até porque começou a notar uma certa estabilidade econômica e política no país. Então, a gente tendo um fluxo, uma entrada muito grande de moeda estrangeira no país, faz com que o dólar caia do jeito que está caindo, de forma bastante acentuada. O governo sabe que isso pode ser ruim para alguns setores, e aí ele lança mão de uma tática, de uma ferramenta que ele tem, que são a compra dos swaps, que é exatamente comprar lá no mercado futuro o caminho contrário do dólar. Dessa forma ele consegue segurar o dólar ali num determinado patamar. Talvez se não fosse isso, o dólar já estaria até abaixo de R$3. Tá? Então isso é um ponto bastante importante. Uma outra questão que pode pressionar bastante o dólar a cair é o fato de que o ambiente econômico, político tem se estabilizado, tem ficado mais tranquilo, e isso influenciaria positivamente os investidores a trazer mais recursos para o Brasil. Estima-se que ainda é esperado um fluxo de mais de 200 bilhões de reais para o Brasil nos próximos meses. Isso é entrada de moeda nova aqui no Brasil, que pode pressionar o câmbio para baixo também. Eliseu, então eu posso ficar tranquilo que o dólar vai ficar abaixo de R$3 no ano que vem? Não, não é bem assim. Porque se você for analisar questões macroeconômicas, questões fundamentais da economia, talvez o dólar deveria estar entre 3,40, 3,30 por ali. Tá? É inclusive o que alguns relatórios especializados, como o Boletim Focus, têm previsto. O dólar ano que vem na casa dos 3,40. Tá? Mas assim, tudo depende do andar da economia, da aprovação de alguns pacotes econômicos, como por exemplo a PEC, como por exemplo a Previdência, e nós temos que ficar de olho. Tá? Nós temos muita coisa acontecendo numa velocidade muito rápida aqui no Brasil, e o importante é a gente ficar atento a tudo isso daí. Tá? Para quem precisa do dólar barato agora, né, nós estamos aí no finalzinho de outubro, está um bom momento de você comprar um pouco de moeda ou negociar com aquele fornecedor a compra dos insumos travando nesse momento. Porque a gente não sabe se daqui para o final do ano aí vai aumentar ou vai diminuir o dólar, mas nós estamos num patamar bastante interessante. Para quem precisa do dólar alto para exportar, é aguardar um pouco, para ver se esse dólar retoma aí o caminho da alta daqui uns dias. Tá? O fato é que o dólar na casa dos 3,20 atualmente é bom para toda a sociedade, então tudo pode correr em torno desse valor aí com o passar do tempo. Tá? Mas assim,
Uma dica que eu já falei nos outros vídeos, que pouca gente aqui no Brasil utiliza, é fazer hedge cambial. Tá? O que é o hedge cambial? É fazer uma proteção, é se utilizar de ferramentas no próprio mercado financeiro para você fazer travas de preço. Se você tem dívidas em dólar, você pode travar essa dívida lá fora, através de um contrato financeiro. Se você precisa garantir um preço de venda com o dólar lá fora, exatamente o contrário, você também pode fazer isso através de contratos financeiros. Então, se você ainda não conhece essa ferramenta, busque conhecer o hedge através das travas de dólar. Tá? Essa é uma dica que fica para vocês aí, voltada para o câmbio, a oferta e a demanda, que é o que faz as oscilações do dólar aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.